Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já faz bastante tempo que não tem vídeo aqui nesse canal, principalmente no que se refere à filosofia. Os últimos vídeos que foram feitos foram cantando, né? Eu fiz uns vídeos cantando, então faz um tempinho aí que a gente não se vê conversando de filosofia. Mas hoje eu voltei para fazer esse vídeo especialmente a respeito daquele livro O Discurso sobre a Dignidade do Homem, do Pico della Mirandola. Eu fiz um vídeo a esse respeito, já tá fazendo 2 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha visto e queira conferir. Bom, mas desse vídeo surgiram várias perguntas, algumas eu consegui responder ali mesmo, digitando o comentário, outras não deu, foi impossível. Tinha umas perguntas bem complexas e difíceis de responder, especialmente uma, na verdade. Então eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer algumas coisas e tentar responder essas perguntas, tá bom? Bom, eu vou começar respondendo a pergunta da Carol Feliciano. Ela perguntou: árabe o quê? Eu não sei se eu entendi a pergunta dela, inclusive eu escrevi lá que não entendi a pergunta, mas talvez ela esteja falando do início do discurso, quando Pico fala que leu nos escritos dos árabes e de um árabe específico que é Abdallah Sarraceno. Eu não sei se é a esse respeito a sua pergunta, mas se for, Abdallah Sarraceno é um nome próprio. Então o texto é assim: li nos escritos dos árabes, venerando os padres, que, interrogado Abdallah Sarraceno sobre qual fosse a seus olhos o espetáculo mais maravilhoso neste cenário do mundo, tinha respondido que nada havia de mais admirável do que o homem. Então é assim que começa o discurso. Se a sua pergunta foi a esse respeito, Abdallah Sarraceno é um nome próprio, o nome de uma pessoa, de fato, que ele citou ali, né, no começo do discurso. O segundo comentário que eu quero comentar aqui, olha só que redundante, comentário. Bom, mas o segundo comentário que eu quero falar aqui é do canal Pobre Filosofia. Eu não sei o nome da pessoa, mas se vocês acessarem aí o vídeo, vocês vão ver o comentário. Não é especificamente uma pergunta, mas eu queria falar sobre. Ele disse que odiou o livro, que o autor começa bem, mas que depois começa nos tautologismos narcisistas. Sabe, eu realmente entendo, parece muito narcisista mesmo esse elogio à raça humana, muitas vezes exacerbado. Mas, de verdade, eu vejo de uma forma mais positiva. Na verdade, eu vejo muito mais como sendo um elogio à própria raça. E por que não narcisista? Narcisista é muito mais no aspecto pessoal, né? Quando você fala do indivíduo, do próprio indivíduo, de você mesmo. No sentido muito mais pessoal. Eu acho que no sentido de raça, talvez, não caberia, se considerando uma coisa. A poeticidade, eu não sei se essa palavra existe, mas o texto me parece poético demais. E então, eu não sei, mas eu não levo somente dessa forma, como alguém que se enche por saber que é ser humano. Mas olha, esse comentário e essa interpretação também é válida e é super legal que a gente troque experiências sobre como foi ler o livro, como foi o contato com a obra. Eu realmente acho isso bem legal. Bom, o terceiro comentário que eu quero falar, e eu acho que esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, é o comentário da Simone Casagrande Souza. Faz poucos dias que ela comentou, creio que faça poucos dias que ela viu o vídeo, e ela comentou o quê? O autor coloca Deus no meio? Deus é o princípio, o meio e o fim? Então, como pode o homem se igualar a Deus? Ela inclusive comenta isso. E coloca esse tipo de crítica, ao mesmo tempo questionamento, e que não é incabível não. Acho super passiva de discussão. Então, mas acho que esse vai dar um pouquinho mais de trabalho. Até eu respondi para ela lá que não é bem assim, a gente precisaria falar um pouquinho mais sobre isso, né? É claro que tem uma parte, e eu vou explicar do que ela tá falando. Tem uma parte aqui no discurso que ele diz que nós podemos, e esse é o grande trunfo do ser humano, né? Nós podemos, temos a liberdade de nos rebaixar a dignidade de feras, das bestas que são os animais, e de nos elevar à dignidade dos anjos, e se elevarmos mais ainda, estar para a par com Deus.
coisa que nem os anjos conseguiriam, afinal eles não têm essa liberdade, essa capacidade de autoconstruir-se como nós seres humanos temos. Então aí entra a crítica dela, que cabe também. Nossa, mas que pretensão, ele acha que o ser humano pode chegar ali para a par com Deus. Mas sabe, eu não sei se você que comentou é cristã, não sei, mas em toda a tradição cristã, e é a tradição na qual estava inserido o Pico também, então foi ali o contexto que ele estava quando escreveu. Essa cultura, no qual se inseria também Pico, que é a cultura cristã, considera sim a possibilidade da perfeição. A Sagrada Escritura diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Tem também uma poesia muito conhecida de São João da Cruz, Sede perfeitos, é claro que fazendo alusão já à Sagrada Escritura mesmo. Mas ele diz, o que Deus pretende, aqui Deus com letra maiúscula, é fazer-nos deuses com letra minúscula, por participação, sendo ele por natureza. O que isso quer dizer? Claro que a gente nunca vai ser Deus propriamente dito, por natureza ou por substância, por nada disso. Mas, se nos elevarmos a essa dignidade, buscarmos a perfeição constantemente, por participação e por graça, né? Ou seja, por estar tão junto ali com ele, nós podemos nos tornar deuses. Por que essas aspas? E por que São João da Cruz escreve deuses com D minúsculo? Por não ser a divindade por natureza. Então faz essa distinção. Inclusive uma metáfora que ele usa nesse mesmo poema é como fogo que converte tudo em fogo. Então Deus nos quer muito parecidos com ele. Na tradição cristã é assim, não é invenção do Pico della Mirandola. Então, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Bom, eu tenho absoluta certeza que isso é praticamente impossível, eu ser igual a Deus. Mas, poxa, se eu tenho esse pensamento de ser melhor, e ser melhor, e ser melhor, e ser melhor, como o Pico della Mirandola propõe no livro dele, provavelmente algo bom a gente vai conseguir. Por mais que não seja se igualar propriamente dito a Deus, certo? Então, essa construção ela é muito importante também na ética cristã. Então, não é a pretensão de ser deuses de fato, ou ser deuses por natureza, né? Então, no meio do vídeo passado, quando eu dizia ele coloca Deus no meio, era para fazer uma diferenciação com a Idade Média. Não uma diferenciação, mas dizer que a ruptura não foi tão grande entre a Idade Média e o período ali do Renascimento, porque ele coloca Deus no meio do discurso, é isso que eu quis dizer, nessa parte específica. Então, ele trata de Deus, sendo que já não é mais o período, tá saindo ali do período do teocentrismo, mas apesar disso ele põe Deus no meio. Foi nesse sentido que eu disse. Agora, essa questão de ser como deuses, provavelmente, muito provavelmente, eu não li isso em lugar nenhum, ele teve influência dos cristãos, né, da patrística, dos escolásticos, dos que antecederam eles, porque na Idade Média, muito mais do que hoje, tinha aquela máxima dos pequenos em ombros, de ser pequenos em ombros de gigantes. Muito provavelmente Pico abraçou essa ideia, e prova disso é o tanto de ideias cristãs que a gente tem aqui no livro, né? Então, é passível de críticas? É claro que é. Talvez a linguagem não tenha sido bem desenvolvida, tudo isso é possível de crítica. Mas é preciso uma interpretação um pouquinho mais profunda, lendo outras fontes, do que simplesmente ele disse que eu vou ser igual a Deus, então eu já rejeito. Não, peraí, talvez não tenha sido exatamente isso. Se for isso, eu acho que a esmagadora maioria das pessoas já vai rejeitar. Bom, eu fiz esse vídeo mais para tentar responder as pessoas que fizeram um monte de perguntas lá, mas, sobretudo, eu quero agradecer as pessoas que disseram que foi bom, que ajudou. Teve gente que falou que ajudou na prova e coisas do tipo. Sou muito grata, muito obrigada. Isso me motiva bastante. Eu tava com problemas com a câmera, como eu já disse em alguns comentários, mas agora eu tô com uma câmera um pouquinho melhor, então provavelmente eu vou trazer novos vídeos. Aquele curso que eu fazia naquele vídeo, que era o bacharelado em filosofia, eu já encerrei, e agora eu tô na licenciatura da filosofia, quase fazendo o meu TCC de novo em filosofia da educação. Então eu vou trazer um vídeo a esse respeito também aqui. E aí a gente pode conversar mais sobre, quem sabe. Eu espero ter ajudado, sanado algumas dúvidas,
E se não, quem sabe, porque não faremos uma parte 3 desse vídeo também. Do mais, eu convido mais uma vez que vocês leiam esse livro, porque mesmo que seja passivo de críticas, é sempre algo a acrescentar, né? Não, parece que não é muito legal você ler somente aquilo que te agrada, de fato. Mas é isso. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!